vocês o quanto compreender o contexto histórico é extremamente importante na hora de entender um livro. E Dorian Gray é um ótimo exemplo disso. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Stephanie Oliveira, você está no canal Mundos Impressos e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre como essa história influenciou na vida do próprio autor e como coisas que eu vou explicar nesse vídeo vai conversar muito com o conteúdo daquele vídeo. Caso você não tenha visto, eu te aconselho muito a pausar esse daqui, correr lá rapidinho e voltar. Fora que aquele conteúdo está muito interessante. Como eu disse no começo do vídeo, esse é um bom exemplo do quanto a gente precisa compreender o contexto histórico para entender melhor uma obra. Então, antes de começar, eu preciso te levar para a Inglaterra em meados do século XIX. Em um resumo bem básico, esse foi o período em que a rainha Vitória I ocupou o trono da Inglaterra, caracterizando o que hoje a gente conhece como Era Vitoriana, aquele período da história em que a perfeição era praticamente exigida. Todos deveriam ser finos, elegantes, corretos. Qualquer desvio de comportamento, hábito ou personalidade diferentes daquele que a sociedade desejava eram mal vistos. E isso, é claro, influenciou na literatura. Foi um período em que os autores, em sua maioria, adoravam alfinetar essa finese toda. Então surgiu histórias que esfregavam na cara de seus leitores que não, o mundo não é perfeito como vocês gostariam que ele fosse. E uma das obras de destaque foi Dorian Gray. Como contei no vídeo anterior, esse provavelmente é um dos livros mais editados e censurados do século XIX. Seu conteúdo não apenas chocava, mas era capaz de causar repulsa. Em uma época em que se desejava padrões, você encontrava um livro com características homossexuais e promíscuas, então óbvio que causou um imenso escândalo. Esse livro vai nos contar a história do próprio Dorian Gray, que ganha de presente de um de seus amigos um retrato de si mesmo. E como estamos na era vitoriana, esse jovem passa a ficar perturbadíssimo, porque ele sabe que nunca vai continuar belo e jovem como no quadro. E a partir dessa noção, ele vai meio que fazer um pacto, entregando a alma dele para que o tempo, tudo que ele faça de ilegal, seja transferido para o quadro e não para ele propriamente dito. Quando ele nota que dá certo, ele começa a fazer tudo o que a era vitoriana condena. Então ele passa a ter uma série de amantes, começa a ir em lugares que são ilegais, mantém uma proximidade com homossexuais e, como se não bastasse, passa noites fora de casa. Ou seja, a partir do momento que ele encontra uma maneira de esconder o que era socialmente ilegal, ele passa a ser ele mesmo. A crítica se constrói no mesmo caminho de, por exemplo, O Médico e o Monstro, onde se aborda o quanto o homem não é perfeito, o quanto há sim, na verdade, o bem e o mal dentro de cada um, mesmo quando a sociedade tenta esconder. De maneira mais explícita, a obra vai expor esse instinto animal do homem, que sempre vai estar presente em sua conduta, tentando esconder ou não. E Dorian Gray acaba se destacando porque numa época em que ser homossexual era ilegal, soava repulsiva uma narrativa em que o amor entre homens não era só exposto, mas até mesmo de certa maneira aceita em seu círculo. A obra também vai trazer um caráter filosófico porque ela vai questionar muito sobre o que é a vida, o que é essa série de imposições e de que maneira essa pode inibir a verdadeira felicidade. Num retrato de desabafo você acaba encontrando o próprio autor na obra, mas é importante enfatizar que para ter essa noção completa, você precisa adquirir essa versão não censurada. Na comum, editada, pra ser bem sincera, parece até outro livro, bem vazio, bem raso. Como ele foi publicado durante a Era Vitoriana, os editores mudaram muita coisa, eles tiraram muitas passagens, editaram as que sobraram, principalmente as que tinham uma conotação homossexual, e fizeram com que o livro soasse simplesmente como uma história sobrenatural de um jovem
tarado. Mas vai por mim, o livro é muito mais do que isso. Até mesmo o lado filosófico do livro acaba se perdendo, porque todos os questionamentos sobre a vida passam a soar como um simples viva cada dia como se fosse o último, perdendo todo aquele caráter reflexivo e crítico da época em que ele foi escrito. Esse 1984 estão disputando para saber qual vai ser o meu livro favorito do ano, mas de qualquer maneira a leitura de ambos já me soa essencial, tanto pelo recorte histórico quanto por seus questionamentos sobre o que é ser humano. Vou deixar aí no box de informações o link para você conseguir adquirir essa versão não censurada. Lembrando que caso você compre pelo meu link, você vai estar ajudando o canal a crescer. Você também pode me ajudar deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Eu quero agradecer muito por sua visualização e espero de verdade que você tenha gostado. Beijo!